Então vamos lá. Nós vamos agora estar vendo alguns comentários a mais sobre essa paraxá, tá bom? Então nós estamos firmemente de pé, mesmo a despeito de nossas diferenças, tá? Então, as nossas diferenças, elas não têm nenhum problema, tá? Pelo contrário, elas acabam dando até uma beleza extra, tá? Então, muitos irmãos e irmãs que estão voltando agora já descobriram a sua tribo, tá? Ou seja, o Criador tem revelado até a tribo. Então, a gente sabe que cada uma das 12 tribos, tá? Elas têm uma missão em comum, tá? Como o povo de Israel. As 12 tribos têm uma mesma missão como o povo de Israel. Mas olha que coisa bonita. No entanto, apesar de todas as 12 tribos, tá? Terem a mesma missão, e não só as 12 tribos, mas até os estrangeiros que são enxertados na boa oliveira que é Israel, eles têm um só objetivo em comum. No entanto, tá? Cada uma das 12 tribos, tá? Reflete o quê? Um aspecto, tá? Ou seja, uma beleza diferenciada de outra tribo. Lembrar que quando Aharon, Hakohen, tá? O Kohen Gadol, o sumo sacerdote Aharon, entrava, tá, na presença do Criador com o peitoral, ou seja, ele trazia no seu peito, tá? No peitoral o quê? 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, tá? Então, que coisa lindíssima. Cada uma daquelas pedras, cada uma mais linda do que a outra, tá? Se mandasse alguém escolher a pedra mais bonita, ninguém ia saber. Uns iam escolher uma, outros iam escolher outra, tá? Cada uma de uma cor, tá? Ou seja, é como se o Criador estivesse falando assim para todo Israel. O Criador foi quem inventou o audiovisual. Não foram os cursos de inglês, tá? É como se Israel imagina, olhando, tá? Os integrantes das 12 tribos, olhando, caramba, aquela pedrinha lá, daquela cor, determinada cor lá, representa a minha tribo. Poxa, tem uma beleza diferenciada. Aquela outra cor ali é a minha tribo. Ou seja, cada tribo tem um ministério diferente de outra tribo. E, no entanto, as 12 tribos, tá? Apesar de terem ministérios diferentes, tá? Compartilham de um só grande ministério, tá? Em prol do povo de Israel. Entenderam que interessante? A gente poderia falar acerca de um time de futebol, tá? Cada um tem uma posição. Uns jogam na defesa, um é goleiro, outros jogam na zaga, meio campo, lateral, ponta direita, atacante, centroavante, seja o que for. Cada um faz uma coisa. Um ataca, outro defende, tá? Mas todos eles, os 11 jogadores, tá? Eles estão unidos em um só propósito. Vocês entenderam que interessante? Então, assim, tá? É a função do nosso povo de Israel como um corpo, tá? Quer falar alguma coisa, Médio? Ah, então tá. Então vamos lá. A gente vai estar lendo aqui alguns comentários, tá bom? Tá? Essa paraxá, ela é uma paraxá relativamente pequena, tá? Que ela tem 40 versículos, mas nós não devemos nunca nos enganar. Não é porque uma paraxá é pequena, tá? Porque tem poucos versículos, que por causa disso ela vai ter poucas aplicações para nossas vidas. Não, pelo contrário, tá? São infinitas os ensinamentos que podemos extrair de todas as parashot, de cada porção semanal, tá? E essa porção aqui, por se tratar da primeira, faltam 4 porções para terminarmos o estudo da Torá. Essa é a 51, falta 51, 52, 53, 54. Essas 4 últimas porções da Torá estão narrando Moisés no seu último dia de vida. Então, por se tratar de um homem de uma elevação espiritual muito grande e está potencializada, tá? Que ele está no último dia de vida, tá? Então, existem infinitas aplicações que nós podemos tirar para nossas vidas, mas não dá tempo. Por isso que todo ano a gente estuda a Torá. Vamos ver alguns comentários, tá? Todos vocês estão firmemente de pé hoje diante de Yahuá, vosso Elohim. Moisés reuniu todo o povo de Israel no dia da sua morte para introduzi-los na aliança diante de Yahuá. Essa concepção da aliança chamada Brit domina o ensinamento que nos foi passado através de Moisés, de Moshe. E é um dos nomes pelo qual é designada a Emuná, a fé israelita. Ou seja, a nossa fé, nossa Emuná muitas vezes é chamada de o quê? Brit, de aliança, tá? Os israelitas fiéis à Torá de Elohim, que foi dada através de Moisés, são denominados filhos da aliança. Em hebraico se fala Benei Brit, ou seja, filhos da aliança. Então nós somos Benei Brit, filhos da aliança. Esta aliança do Criador com a descendência dos patriarcas foi feita para que ela ensinasse o caminho do Criador,
o direito, a justiça, e a tzedaká, a justiça, às outras famílias da terra. O sinal material desta aliança é a Brit Milá, é a circuncisão. E o sinal espiritual é o Shabat, o sábado, o dia destacado entre os dias da semana. Esta aliança é entre o Elohim, que é um, Errad, e o povo exclusivo, Am Segular, o povo de Israel, ligado a esta aliança pelos mandamentos da Torá. Não com os nossos antepassados, Yahuwá fez esta aliança, mas conosco, todos nós aqui vivos neste dia, né? Moshe fala. Agora a gente vai ver a expressão, desde o rachador de lenha até o tirador de tua água, tá? Então a gente vê que o rachador de lenha, tá, é alguém que derruba algo que está elevado, tá? O que é elevado, que é uma árvore, tem árvore que é muito grande, o que é elevado precisa ser derrubado e cair. E o puxador de água é o contrário, é alguém que vai puxar, tá, alguma coisa de baixo. Tá? Então, no povo de Israel, tem que ter pessoas que sejam usadas pelo Criador para abater o que precisa ser abatido, tá? Ou seja, vão ser rachadores, tá? Vão lá e vão resolver algumas coisas, tá? Ou seja, tá? Num nível mais profundo, em nossas vidas, cada um de nós precisamos fazer isso, em nossas vidas algumas vezes, precisamos rachar algumas árvores grandes de problemas que surgem na nossa vida, tá? Seja lá o que for em nossas vidas, tá? Lutas, dificuldades, tá? E precisamos também puxar aquilo que está lá embaixo, ou seja, puxar as águas, tá? Ou seja, desde o rachador de lenha, que é o cara que pega algo que está alto e abate, até o que pega o que está lá embaixo e levanta, tá? Então, só para a gente entender a variedade dos dons do Criador, tá? Um precisa, vamos dizer assim, fazer algo negativo, abater algo que está se exaltando, se elevando, e outro precisa fazer algo positivo, ou seja, elevar aquele que está caído. Vocês estão compreendendo como é profundo aquilo que o Criador tem para cada um de nós, tá? Agora, num nível mais profundo, todos nós precisamos fazer essas duas coisas, tá? Então, vamos lá. Nesta paraxá, deparamos com um magno e imponente quadro. Todo o povo reunido, desde os altos dignatários, anciãos e policiais, até os rachadores de lenha e os tiradores de água, puxadores de água, até mesmo as mulheres e as crianças, todo o povo de Israel, pois perante Yahuwá, todos são iguais. Uau! Então, olha, eu amo um escrito de Paulo, tá? De Shaul Hachaliah, em Filipenses capítulo 2. Eu fico impactado sempre que eu leio isso. Paulo, o grande apóstolo Paulo, que escreveu quase metade da Brit Hadashah, da Aliança Renovada, tá? Ele diz assim: cada um de vós considere os outros como superiores a si mesmos. Olha que espetáculo, tá? Então, se algum de nós fosse bater um papo com o apóstolo Paulo, tá? Paulo, naquele minuto que ele estivesse conversando com algum de nós, ele se colocaria como inferior a qualquer um de nós, tá? Então, inclusive, a Torá chega a dizer em Números, capítulo 12, tá? Bamidbar, Números capítulo 12, que Moshe, era o homem mais pontinho em pontinho de toda a terra. Ele era mais o quê? O homem mais humilde de toda a terra, o homem mais manso, mais humilde. Será que foi uma coincidência que esse homem que era o mais humilde foi o homem que o Criador escolheu para receber a Torá e transmitir para o povo de Israel? Claro que não é uma mera coincidência, tá? Se ele fosse o segundo mais humilde, não seria ele, tinha que ser a pessoa mais humilde, tá? Eu imagino que, para mim, uma opinião minha, tá? Eu vou perguntar a Moisés aqui quando a gente estiver no milênio, tá? Só para descontrair, tá? Talvez o que tenha sido mais difícil para Moisés escrever tenha sido o quê? Ele escrever que ele é o homem mais humilde de toda a terra. Imagine para uma pessoa humilde ter que escrever que ele é o mais humilde. Mas o Criador deve ter ordenado, escreve. Mas Elohim, não sei o quê. Isso é imaginação minha, não tem na Torá, tá? Escreve. Então deve ter sido muito difícil, imagina uma pessoa humilde ter que escrever isso. Mas ele escreveu por orientação divina, tá? Ou seja, então, Moisés era um homem tremendamente humilde. A gente vai ver que Paulo, Shaul Hachaliah, também era humilde. A gente vê que Paulo fala aos Gálatas, tá? Ele fala, meus filhinhos, porque eu ainda sofro as dores de parto. Ou seja, ele considerava a Querrilá dele como, ele falava, meus filhinhos, por quem eu sinto ainda as dores de parto. Ou seja,
ele tratava os discípulos dele como o quê? Como filhos. E quem já foi pai e mãe sabe, né? Pai e mãe sempre vai dar prioridade a si próprio ou aos filhos? Vai dar prioridade a quem? Aos filhos, né? Então, a gente vê que essa é a característica de homens que são usados pelo Criador, tá? Então, vamos lá. Então, aqui vem dizendo que até mesmo as mulheres, as crianças, todo o povo de Israel, pois perante o Criador, todos são iguais. Ninguém é superior a ninguém, tá? A união de um povo sem distinção de classe mostra a solidariedade dos indivíduos que o compõem, e esta é uma das condições de sua existência, pois o povo não é uma aglomeração de células, mas um organismo com vida própria, que possui como todo ser uma alma própria, e é com este espírito que Moisés reuniu a todos, sem nenhuma exceção. Repetir, não existe esse negócio de fazer avodar, criança para um lado, os anciãos para o outro lado, adolescente para o outro lado, surfista para o outro lado, solteiro para um lado, casado. Não existe isso na visão israelita, tá? Ou seja, todo o povo de Israel, tá, sempre teve esse entendimento baseado na Torá, nas Escrituras, que precisamos nos reunir o quê? Juntos. A criança, o bebezinho, tá? Ele não tem um cultinho especial só para o nenenzinho, para o bebezinho, não, tá? Ele vai participar, tá? Ou seja, do mesmo avodá, do mesmo serviço e adoração, da mesma paraxá que os anciãos, que os adultos, que todo mundo participa, tá? Até o jogador de futebol, né? Até o jogador de futebol, Daniel me lembrou. O jogador de futebol vai participar do mesmo avodá? Vai. O surfista vai, tá? Todo mundo, surfista, jogador de futebol, cantor, jogador de basquete, não tem culto especial para empresários, culto especial para jogador de futebol, culto especial para causas impossíveis, culto especial para 7 semanas, corrente disso e corrente daquilo, o culto da bênção, o culto disso, o culto daquilo. Gente, isso não tem base nas escrituras, tá? Não tem pé nem cabeça, até porque as escrituras falam o quê? Em Provérbios. Bênçãos caem sobre a cabeça do tzadik, do justo, tá? Não precisa ficar correndo atrás da bênção, ou seja, a bênção vem com GPS, tá? Quem já saiu de um lugar para ir para o outro, bota lá, programa no carro, tá? Ou seja, você chega direitinho no lugar que você tem que chegar, tá bom? Quem faz alguma encomenda aí pela internet de alguma coisa, a pessoa que vem entregar, tu pode morar no lugar mais isolado do Brasil, tá? Ou do mundo. Você fez uma encomenda, tá? O Mercado Livre, Amazon, seja o que for, eles vão achar você em qualquer lugar que você fez a sua encomenda. Poxa, se as empresas humanas já fazem isso, traz a sua bênção, traz o seu pedido. Será que o Criador faria menos do que isso? Poxa, então não tem pé nem cabeça esse negócio de ficar correndo atrás de bênção, tá? Repetindo, Provérbios diz que bênçãos caem sobre a cabeça do justo. Ponto. Não precisa ficar indo em corrente disso, corrente daquilo não, tá? Aí a Nancy colocou também aqui alguns comentários. Ela botou, e a trata em geral e em particular. Em geral e em particular. Olha que bonito. Ela falou, né? A nossa irmã Nancy, da Argentina. Ou seja, ele trata no geral, mas trata em particular também. Olha que coisa legal, tá? Então, vamos lá. Tem mais comentários. Tem mais comentários? Pode ler. Aí ela colocou, abater e levar, deixando-os na mesma linha. Ah, muito show. Gostei do comentário. Ou seja, abater e elevar. Olha que bonito o comentário da irmã Michele, a irmã Yael. Ou seja, abater e elevar vai fazer com que os dois fiquem no mesmo nível, na mesma linha. Muito show. Aí a Nancy colocou, certo, a gente tem que ser equilibrado. Isso mesmo, tem que ser equilibrado, verdade, tá? Então nós somos o povo de Israel, tá? O Ricardo botou que o lutador de Kung Fu também. Oi? Também não tem que ser todo mundo junto, até o lutador de Kung Fu. Isso, gostei, Ricardo, gostei do comentário. Até o lutador de Kung Fu. Então não tem o culto especial pro jogador, pro empresário, pro jovem solteiro, pro desempregado. E também não vai ter o culto especial pro lutador de Kung Fu. É todo mundo junto. Gostei do comentário, tá, Ricardo? Todarabá. Então, muito show. Ou seja, não tem esse negócio de ficar dividindo, tá? Até porque, quanto mais a gente divide, o que acontece? A gente enfraquece. Então, o povo de Israel tem que ficar o quê? Junto, tá? Então, vamos lá. Tem que ficar todo mundo junto, tá bom? Então, é um método que tem dado certo. Os próprios inimigos dos nossos irmãos da casa de Judá, aqueles povos que vivem em volta, mais de 1 bilhão, não é milhão não, tá? É mais de 1 bilhão de inimigos que os nossos irmãos da casa de Judá têm, tudo cercando ali o nosso povo de Israel, tá? Que estão guardando a nossa terra, nossos queridos e amados irmãos, tá?
Os povos inimigos de Israel, eles são chateados com Israel, eles não morrem de amores por Israel, pelo contrário, eles têm ódio mortal contra Israel, mas eles admitem, eles falam assim, o povo de Israel é o quê? Am HaSefer. O que significa isso? O povo do livro. Os inimigos de Israel, que juram destruir Israel 24 horas por dia, eles quando olham para Israel, eles falam, Israel é o povo do livro, ou seja, é um método que dá certo, tá? O que dá certo a gente mantém, e até porque tem base na Bíblia, nas Escrituras. Pode falar. Antes da gente ter esse entendimento, né, a gente, quando os meninos eram pequenininhos, a gente sempre falava, né, o nosso lema é todo mundo junto, né? Isso, bem lembrado. A gente aqui em casa, gostei. Ela lembrou. Aqui em casa, a gente, eu e minha esposa e os nossos filhos, desde pequenininhos, qualquer coisa, ia sair, ia chegar, qualquer coisa, a gente falava, qual é o nosso lema? Aí a gente falava, né? O nosso lema é todo mundo junto, né? Ou seja, bem lembrado aí, gostei. Tirou do fundo do baú essa lembrança. Jovem também tem saudade, tá? Ou seja, nós somos jovens há mais tempo, não é isso? Ó, eu sou jovem já há 55 anos, então eu sou jovem há mais tempo do que quem tem 20 e poucos anos. Só uma piadinha para descontrair, tá? Então quem tem mais idade, tá? Não vai pensar que não é jovem. É jovem sim, há mais tempo, tá? Ou seja, lembrar que Caleb, tá? Ele fala, né? Tal anos atrás, tá? Lá no livro de Josué, ele fala isso, tá? Quando ele vai conquistar a montanha dele lá, que era a porção dele, que Moisés tinha prometido, ele fala assim, assim como era a minha força, tal é a minha força agora. Ou seja, Caleb, tá? Caleb, da tribo de Judá, tá? Cujo estandarte é um leão, tá? Caleb estava com 85 anos de idade, tá? E Caleb fala assim, eu hoje, com 85 anos, eu me sinto tão forte, tá? Uau! Aí ele fala, eu quero aquela montanha, a minha parte, que o Criador me deu por herança. E tinha gigante, tinha uma série de empecilhos lá, tá? E ele, juntamente com Josué, tá? Caleb e Yahushua bin Nun, tinham sido, tá? Os únicos espias, tá? Enviados por Moisés que deram um relato positivo, tá? E ele agora está requerendo a sua porção. Ou seja, Caleb, com 85 anos, então Caleb também poderia dizer, olha, galera, tá? Não me chamem de velho, tá? Eu sou jovem, tá? Há mais tempo do que a maioria de vocês, tá bom? E até porque tem muita gente que, mesmo tendo mais idade, tá? É mais jovem do que muito jovem, tá? Lembrar que Abraão, nosso pai, Abraham, tinha 75 anos de idade quando o Criador mandou ele sair de sua terra e ir para a terra de Israel, tá? E 100 anos duraram suas peregrinações. Só no hebraico a gente vai ver algumas coisas extraordinárias. Por exemplo, Bereshit, Gênesis 12, tá? O nome da paraxá é Ler Leha. Duas saídas, tá? Saia para ti, é traduzido, mas você pode traduzir como saia, tá? Sem os sinais maçoréticos é a mesma palavra. Ler, lerá, com sinais maçoréticos, uma é ler, outra é lerá, mas sem maçorético é a mesma coisa, tá? Ler, lerá em hebraico, tá? Lamed e Raf Sofit, tá? E um outro Lamed e um outro Raf Sofit, tá? Ou seja, Lamed é 30, o Raf vale 20, tá? E como se repete duas vezes, ou seja, Lamed é 30, o Kaf, o Raf é 20, ou seja, 30 mais 20, aí de novo, 30 mais 20, tá? 50 mais 50, 100. Uau! Quando o Criador fala para Abraão, Ler, lerá, a gemátria dessa paraxá é o número 100, tá? Ou seja, 100 já estava codificado, tá? Que Abraão peregrinaria 100 anos, tá? Na terra. Então, só no hebraico que a gente vai ver toda essa maravilha, tá? Essas revelações maravilhosas, tá? O quarto nível Sod, tá? Ou seja, Ler, lerá, já estava codificado que Abraão viveria 100 anos, tá? Peregrinando, tá? Na terra prometida, tá? Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. A união de um povo sem distinção de classe mostra a solidariedade dos indivíduos que o compõem. E esta é uma das condições de sua existência, pois o povo não é uma aglomeração de células, mas um organismo com vida própria, que possui como todo ser uma alma própria. E é com este espírito que Moshe reuniu a todos, sem nenhuma exceção. Cada pessoa tem um objetivo em sua própria existência e forma uma parte da comunidade. Foi esta solidariedade que converteu o povo de Israel em povo imortal. Vós todos hoje estáis firmemente de pé. Atem nitzavim hayom kulechem. Quantos povos não estão mais firmemente de pé?
enquanto vós, ó povo de Israel, o estareis para sempre, desde que sejais solidários uns para com os outros, e reconhecerdes a aliança, Brit, que Yahuwah, o vosso Elohim, faz convosco. Este é o espírito do qualitativo, povo exclusivo, Am Segular. A inspiração do povo de Israel e da sua Torá é instaurar no mundo o reino de Yahuwah. Sua ideia central é conseguir a fraternidade e a igualdade entre todos os povos do mundo. Mas isto não foi conseguido ainda, e por isso pedimos ao Criador. Por tudo isto, esperamos de ti, ó Yahuwah, nosso Elohim, poder ver logo o esplendor do teu poderio, varrendo as abominações da terra, destruindo a idolatria e aperfeiçoando o mundo debaixo da soberania do Onipotente. Todas as criaturas invocarão teu nome, e todos os malvados da terra voltarão a ti. Saibam e entendam todos os habitantes que existem no mundo, que todos os joelhos se dobrarão diante de ti, e toda língua confessará, jurará a ti a obediência, tá? Inclusive isso, grande parte do que está aqui foi profetizado em Isaías e Yeshayahu, e é repetido em Filipenses capítulo 2, tá? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Yahuwah, ele é Yahushua HaMashiach, tá? Então vamos lá. Por isso que nós falamos sempre em alto e bom som, tá? Yahushua, Yahuwah, Yahushua HaMashiach, Maria. Tradução, Yahushua é Yahuwah, Yahushua o Messias é o soberano Yah. E no aramaico é tão tremendo isso, tá? Que a escritura deixa bem clara, tá? Que Yahuwah, ele é Yahushua HaMashiach, tá? Então no aramaico nós percebemos isso, tá? Maria, Yahuwah, ele é Yahushua HaMashiach, tá? Então vamos lá.